no que eu estiver falando e não tiverem conversas paralelas, e os coleguinhas aí saírem do celular, vocês vão conseguir me ouvir muito bem. Eu falo muito alto, sem o microfone. Eu falo baixo. É uma controvérsia. Então, como eu estava dizendo a vocês, infelizmente, ainda temos essas pequenas situações que acabam sendo gigantes, que é o preconceito em relação a diagnóstico, onde as pessoas não querem ser tidas como loucas, então preferem ser tidas como: meu filho não tem nada, meu pai não tem nada, minha mãe não tem nada, é frescura. Ele não está sentindo nada, isso é invenção dele, ele está bem, ela está bem. E aí, quando se acontece o pior, a depressão maior não é qualquer tipo de depressão, a depressão já instalada por muito tempo, com sintomas percorrentes, direto, a pessoa está com aqueles sintomas ali, sem tratamento, sem um acompanhamento médico, sem um acompanhamento psiquiátrico, nem psicológico, pode levar ao suicídio. Nós temos conhecimento de quão grande tem sido a quantidade de jovens, adultos e idosos que têm tirado as suas vidas por meio de depressão. E até mesmo casos de adolescentes e crianças, com menor frequência, mas já existem. O nosso país, ele tem uma grande quantidade de pessoas com depressão diagnosticada, fora aqueles que não têm reconhecimento da família, que precisa de tratamento, e da própria pessoa. Porque não é fácil a pessoa reconhecer que ela precisa de ajuda, enquanto ela realmente não se vê em uma situação desesperadora. Eu tenho uma experiência em relação ao Colégio Maria Olímpia. Eu tenho acesso a alguns alunos e a demanda do Colégio Maria Olímpia em relação a alguns casos de transtornos mentais entre jovens é grande. Aí você se assusta, porque a Aurelino é pequeno. Então, quando você se depara em um colégio com a quantidade de alunos, tem vários casos de tentativa de suicídio, de automutilação, de jovens de 15, 16 anos, 17 anos, dizendo o quão triste estão, o quão ansiosos estão. E aí a gente faz o quê? Eu, às vezes, me vejo assim, meio apreensiva com isso. Mas nós temos possibilidade de ajudar esses jovens, assim como também temos possibilidade de ajudar os adultos. Voltando falando sobre depressão. A depressão, ela não pode ser diagnosticada simplesmente porque tem uma tristeza. Tristeza, a gente recorrente, faz parte das nossas emoções e é um sentimento que todos nós podemos sentir. Um exemplo, eu fiquei triste porque perdi um ente querido, mas ela vai ter um tempo essa tristeza, esse luto vai passar. Essa tristeza, ela tem um período. Mas quando essa tristeza, ela passa do período de um luto, passa de um período de que foi algo que aconteceu há uma semana, 2 semanas, aí passa-se 1 mês, 2 meses e a pessoa, a tristeza só aumenta, cada vez mais profunda essa tristeza fica, já é um alerta. Já não é mais uma coisa passiva, dizer assim, não, a tristeza só foi pelo luto. Já tem que se ter um acompanhamento, uma ajuda para essa pessoa. Sono demais, insônia. Às vezes a pessoa com depressão, ou ela dorme muito ou ela não dorme nada. Então são polos opostos. Ou tudo ou nada. Come muito, não come nada. Então assim, é muito. Tem momentos de estar muito elétrico, tem momentos de desânimo total. Então quando o professor ele pode ter atenção em relação aos alunos. Quando vê aquele aluno que era aquele aluno ativo nas atividades, não faltava na escola, tudo que se propôs ele fazia, e de repente esse aluno perdeu o ânimo de fazer as atividades. Esse aluno começou a ficar muito apanhado, muito quieto no canto dele, muito lá no cantinho, sem querer falar com ninguém, sem ter contato com ninguém. São alertas que os professores acabam tendo gatilho. Aquele professor que tem um olhar de, pelo menos dentro de um ano, conhecer mais ou menos os alunos que tem. Saber identificar quando é timidez, quando é tristeza e a mudança brusca de humor. Está muito bem, está todo mundo conversando, está todo mundo fazendo atividade e de repente esse aluno fica agressivo. E não é do
não faz parte da personalidade dele, você está compreende. Esse é um das. Então são sintomas bem adversos. E atenção, às vezes os pais hoje, as redes sociais têm impedido muita comunicação entre os filhos e os pais. Eu estou falando sobre crianças e adolescentes, mas os jovens, adultos também, se encaixam nisso. A nossa vida, ó, nas redes sociais, no celular, e aí o tempo vai passando, as horas vão passando. E já tem estudos falando o quanto as redes sociais, os jogos das meninos, os jogos fazem diferença. Esse aí de celular rosa, ele está aqui? Não está. Ele está em outro lugar, menos me escutando e nem entendendo. Então, isso também faz diferença demais nas nossas vidas. E com isso, às vezes a gente pensa que é implicância do adulto, é implicância da mãe, é implicância do filho, mas não. As redes sociais, os jogos, os celulares, demais, tem causado problemas também. Tem trazido dificuldades de raciocínio, de desenvolvimento. O quanto tem de consequências malignas, sequelas em relação às redes sociais para as nossas vidas é gigantesca. Estou falando em visão, estamos falando em desenvolvimento intelectual, físico, psicólogo, dor na coluna, dor no pescoço, tô que não me aguento. O dia inteiro sentado com a cabeça. Você vai ficar realmente sentindo dor até na aula, porque você não está fazendo nada para você sentir. Dedos, braços, tudo. Então, o uso excessivo das redes sociais, do celular, para tudo na vida, para jogar, para assistir vídeo, para fazer seja lá o que for, tem prejudicado o mental, o físico, o emocional, o espiritual, tem prejudicado tudo. Não estou dizendo que nós não devamos usar as redes sociais e nem devemos usar os celulares, mas limitá-los, nos limitar. Eu estou falando por experiência própria, eu tenho 2 filhos, 10 anos e 7 anos. E eu tenho visto que, às vezes, quando eu deixo demais no celular que eu vou tomar, o quanto eles ficam rebeldes, agressivos e se chateiam. Eu tenho uma filha de 7 anos que diz assim: não tenho nada para fazer. Eu disse: como você não tem nada para fazer? É uma atividade. Olha, suas bonecas, você não quer. Eu não tenho nada para fazer. Vai lá brincar, ela vai ficar. A chance que a gente dá que ela pega o celular, pronto. Aí eu disse: você já achou o que fazer, não foi? Porque para ela está fazendo alguma coisa se ela estiver com o celular. Já virou abstinência dele. Isso. Então, assim, é um vício que nos traz mais malefícios do que benefícios. Porque, na maioria das vezes que eles estão nas redes sociais, estão aqui, eles estão em outro mundo, e muitas das vezes o que eles estão utilizando ali não tem benefício nenhum. Não tem benefício de conhecimento, não tem benefício intelectual, não tem benefício de nada. É só mesmo ocupação de tempo. E quando eles ficam fora das redes sociais, eles ficam ociosos. E por ficarem ociosos, começam a dizer que não tem nada para fazer. Aí tudo irrita, tudo fica agressivo. Me deu o celular não deixa nem de descarregar. Tem daqueles que usam o celular no carregador. Olha o risco. O celular que já vi várias informações do celular explodindo, justamente porque não dá tempo nem carregar. Então, não é só para as crianças e adolescentes. Estamos aqui com jovens e adultos e estamos vendo especificamente. Eu tenho que lutar para não estar no celular. Eu sou psicóloga. Mas eu tenho que lutar para não estar com ele o tempo inteiro. Não. Olha uma coisa ou outra, aí uma coisa eu vou pesquisar, às vezes eu esqueço. Vou pegar o celular para fazer uma ligação, para mandar uma mensagem, porque talvez eu estou fazendo outra coisa. Ele realmente é um distrator, distrai a mente da gente, tira a gente do foco mesmo do que a gente tem que fazer. Eu estava falando sobre depressão, entrei em redes sociais e em celular, que tudo vai estar ligado. Por quê? A depressão, às vezes as pessoas só não conseguem identificar. Por que elas não conseguem identificar? As pessoas acabam aprendendo a camuflar, a viver uma vida de aparência de que está bem,
só para que o outro não descubra ou não perceba o que ele está vivendo, o que ele está sentindo. Aí onde você pensa assim, mas fulano que tal, tirou a vida, mas vivia sorridente, vivia fazendo brincadeiras, era o mais alegre da turma, era o mais brincalhão, era o que colocava todo mundo para cima. O que foi que aconteceu? Ele aprendeu a camuflar. E ele aprendeu a camuflar nas redes sociais. Porque a vida real não está ali. A vida real de muitas pessoas que vivem na internet é totalmente diferente daquilo que elas postam. Elas pegam 24 horas do dia dela, 10 minutos das coisas que ela acha importante, interessante, que divulgam o trabalho dela e postam para as pessoas ficarem ali assistindo e dizendo, nossa, que vida perfeita. Mas não existe vida perfeita. Aí quando acontece, poxa, fulano de tal é um comediante, tirou a vida, se suicidou. O que está acontecendo com ele? E ninguém enxergar. Tivemos um caso agora em É, o baiano que teve. Está sendo investigado o caso ainda. O caso ainda está sendo investigado, porque a suspeita que foi um homicídio, né? Ainda está em investigação. Mas temos o ator americano, Rick Frames, era o personagem mais engraçado do filme, que foi encontrado morto, afogado na hidromassagem, com 54 anos de idade. Não era mais nenhum jovem. Passou a vida inteira fazendo sucesso com um filme, com um seriado que faz sucesso desde 1980 e pouco, que foi quando começou o seriado. E ele vivia uma vida de tristeza, ele vivia uma vida depressiva. E a depressão ela é causada por quê? Por N motivos. Às vezes, para mim, é uma besteira, para o senhor, é a última gota de um copo cheio de água. Mas ele se entrou num estado de depressão por uma besteira dessa. Obviamente, né? Já fica deprimido. Para mim, isso aqui é uma besteira, mas para ele, que já estava com uma vida cheia de preocupações, de culpas, de sentimentos que podem vir da infância, podem vir da adolescência, podem ser de um acontecimento traumático. E ele por algo que foi dito, ou ele pensou que era com ele, talvez não fosse com ele, a última gota, então não foi. E ele entrar num estado depressivo, ou ela entrar num estado depressivo, para se descobrir, até a própria pessoa fica sem entender. Por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou me sentindo culpado? Por que eu sou a pior pessoa do mundo? Por que isso? Porque aquilo sem respostas. E quanto mais ela vai procurando as respostas e não consegue essas respostas sozinha, e não quer, ou não deseja, ou não tem coragem de pedir ajuda, mais difícil fica. Nós que temos parentes, que temos familiares, que temos amigos, que convivemos diariamente com alguém, podemos estar observando o comportamento e a mudança dessa pessoa. É a nossa sensibilidade em relação ao comportamento e à vivência do outro. E nós, às vezes, não temos. Passamos o nosso dia tão corrido, nossa rotina de mãe, pai, filho, trabalhador, estudante, às vezes nos traz essa sensibilidade de ver que o nosso vizinho, que o nosso irmão, que a nossa irmã, que o nosso pai, a nossa mãe está pedindo ajuda sem falar. Pedindo ajuda em silêncio, às vezes com uma fala negativa, com um comportamento negativo, com um viver trancado dentro do quarto, pedir sempre para estar no escuro, não querer tomar banho, já são estados avançados de depressão. Bom, Fabiana, a pessoa deprimida é considerada um estado de depressão? Não, porque eu posso estar deprimido só porque eu entrei na escola e não me deram bom dia. E aí Eu posso nem entrar. estar. Não é considerado isso aí. Não é considerado. Eu posso me deprimir simplesmente porque eu assisti um vídeo e aquele vídeo me fez chorar tanto que naquela história me deixou triste e deprimida naquele momento. Mas aí daqui a pouco, algumas horas, aquilo tudo passou. Ou seja, o deprimir pode ser um sentimento momentâneo. Isso, depressão E aí as pessoas, deixa eu fazer essa pergunta, porque as pessoas ficam confundindo, o filho está triste, a mãe fica pegada na depressão. E aí acaba, na verdade, criando aquilo na mente. Isso, De fato não existe. isso. É só uma impressão que teve no momento que ele foi.
ter um alerta de procurar o especialista, que é o psicólogo, o psiquiatra, o médico, para que o diagnóstico possa ser dado. Um humor deprimido, eu posso ter um humor deprimido passageiro, mas não significa que eu tenha depressão. A depressão ela é tida como no DSM transtorno de depressão maior, que é o estado de depressão, que se torna uma depressão que se instala na vida da pessoa e ela pode ter vários graus. Ela pode ser leve, moderada ou de grau invisível. E a pessoa pode viver uma vida inteira em tratamento da depressão, assim como pode viver tomando medicamento por um período, ficar bem e aí viver uma vida normal. Aí em algum momento vier algum gatilho e aquela pessoa voltar ao estado de depressão. Mas quem tem depressão tratada, quem tem acompanhamento psiquiátrico e psicológico, ela sabe quando ela vai entrar em estado depressivo. Ela sabe que ela tem que voltar para o psicólogo, ela sabe que tem que voltar para a medicação, porque ela já tem um entendimento de qual é a ação, o que está acontecendo com ela naquele momento que pode trazer uma depressão. A tristeza momentânea, ela não é tida como depressão. Eu posso estar triste hoje e daqui ou amanhã não estar mais. Eu passo por um período de luto, um exemplo, a perda de um pai. Para mim, uma semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, a minha vida vai voltando dentro da normalidade. Eu vou continuar com os sentimentos de tristeza na minha vida, mas não vai ser aquela tristeza que vai me impedir de fazer as coisas. Eu vou ficar uns dias de canto, sem querer falar com os meninos, mas depois a minha rotina, meu pai vai continuar ali, a tristeza da perda do meu pai no meu coração, mas minha rotina vai voltar. Quando se tem uma tristeza pelo mundo e a rotina não volta, aí já tem que ter atenção. Você vai levar, perder um filho, levar 1 mês, 2 meses, enclausurar, triste, não quer comer, não quer beber. Aí já é uma questão de ser trabalhada assim, tem que cuidar. Esse luto pode se tornar uma depressão. Transtorno de ansiedade. Ela pode ser gerada pela depressão ou ela é um fator da depressão? Ou outra pergunta dentro da mesma síndrome do pânico, ela está relacionada à depressão ou à ansiedade? Também são coisas diferentes. São coisas diferentes. Depressão, ansiedade, síndrome do pânico são transtornos diferentes. Podem ter sintomas como comorbidade. Um exemplo, a ansiedade ela pode ser um sintoma da depressão, mas são transtornos separados, são transtornos diferentes. A pessoa ela pode ser depressiva e ter alguns sintomas e ter atitudes ansiosas. O que é uma ansiedade? Existe a ansiedade normal. Eu sei que eu tenho uma viagem para fazer daqui a 5 dias. Isso. Eu fico ansiosa no sentido de dizer assim, eu fico atenta. Eu tenho que arrumar minha mala, arrumar a mala dos meus filhos. Ansiosa, mas entendendo que minha vida continua. Que dentro do normal, dentro da minha rotina, eu vou ter a viagem, mas eu tenho casa para limpar, eu tenho livro para tomar conta, eu tenho tudo. Minha rotina continua, mas eu fico atenta. A ansiedade já começa a ser preocupante quando minha vida para em relação a essa viagem. Eu deixo de viver porque, em função dessa viagem, eu não consigo fazer mais nada. Tudo para mim é referente a essa viagem. Então, eu não consigo ter uma rotina normal, eu não consigo me alimentar direito, porque eu fico muito ansiosa, muito preocupada com essa viagem que eu vou fazer daqui a 5 dias. Minha vida virou um caos, um transtorno. Aí é preocupante. A ansiedade, ela gera dores abdominais, estomacais. Sim. Olha, antes, há um tempo atrás, hoje já não existe mais. Existiam as doenças psicossomáticas, que eram as doenças do psicológico que trazia reações corporais. Não existe mais, porque todo transtorno traz reações corporais. A ansiedade ela tem sintomas corporais, os sintomas físicos. A depressão ela tem sintomas físicos. O estresse ele não é uma doença, mas faz parte é sintoma de várias doenças. O estresse não tratado, não cuidado, ele pode se tornar um fator, sintoma de algum transtorno. Porque a gente às vezes se estressa até por besteira, mas é normal que na nossa vida existe estresse. Tudo quanto é sintoma de vários transtornos, eles
Aí se torna um sono assim, e é onde se tem o tratamento. Como eu disse sobre a tristeza, como eu disse sobre o sono. O sono é de grande importância. A maioria das pessoas que têm transtornos, elas precisam ser medicadas para dormir. Porque o sono, ele é atrapalhado total. Então, quem não dorme, não descansa. Aí não descansa o físico e muito menos o psicológico. A mente, ó, trabalhando o tempo inteiro. Eu sou, A pessoa que tem insônia, eu sou ansiosa ao extremo. Eu descobri depois que eu era ansiosa. Eu não sabia, eu não usava essa palavra. Eu achava que eu era normal, dinâmica, era acelerada. Agora eu sei que eu sou. Porque de ontem para hoje eu trabalhei pela manhã, não foi, Adriana? Cheguei na escola pela manhã, trabalhei à tarde, trabalhei à noite. Quando eu cheguei em casa, 9, quase 10 horas da noite em casa, e sentei. Peguei o celular na televisão. 5 horas da manhã eu fui deitar. 5 da manhã do outro dia. e você tinha que voltar no outro dia, sua E rotina voltei de e estou aqui em pé. Eu acho que eu vou ficar. Eu sou uma pessoa que precisa dormir. Eu preciso dormir. Se durante a noite eu acordar 2, 3 vezes, se não, por exemplo, eu levantei uma vez para ir ao banheiro, 2 vezes, minha noite acabou. Eu sou aquela pessoa que 4 horas de sono, 5 horas de sono é pouco. Eu tenho que dormir aquelas 8 horas, minhas bonitinhas. Eu tenho que dormir. Meu marido disse que eu durmo demais, eu falei, não, eu durmo demais. No outro dia, se eu não tiver dormido direito, eu fico péssimo. Eu não gosto de Eu dormir. não produzo, eu não rendo, eu fico que misericórdia. Tudo que eu falo, daqui a pouco eu estou abrindo a boca. Eu preciso dormir. E eu não sei cochilar. Eu não sei sentar ali aqui, ó, 10 minutos, 20 minutos, eu abro os olhos, cochilei, já estou banho. Eu tenho que dormir. Então, minha vida, para mim, a noite foi feita para dormir. Eu não tenho esse negócio de reparação durante o dia. E não existe isso. Se você teve uma péssima noite, você pode dormir o dia todo. Não resolve. Não resolve, porque o horário de descanso, o horário de dormir é à noite. Meu cérebro Se você reconhece, passa uma né? péssima noite, tem insônia Olha lá, normal, começou a abrir até a seu boca. dia não vai ser bom. Vai ser todo o caos. Seguidos, misericórdia. Não consegui dormir 3 dias. Resolvi descontar de passar a dormir pela tarde. Cara, quando eu estava Isso, mexe com o sistema nervoso. se o exame falou nada, se o exame mais alterado, vou pegar a casa da população. Mas não era. Era o sistema nervoso sacro alterado. Pois é, tem pessoas que dizem assim, após o almoço, se eu deitar 20 minutos, meia hora, eu passo o resto do dia. Não me pode para dormir depois do almoço, porque senão eu vou querer dormir na cama. Na hora de dormir 20 minutos, 30 minutos, eu levantar e dizer que estou boa, não estou. Eu estou pior. Aí eu fico dormir. Aí meu marido diz assim, eu deito aqui 20 minutos, eu levanto todo, só você comigo. Se eu deitar 20 minutos, meia hora e dormir, depois que eu levanto pior. Eu levanto péssimo. Porque pra mim, minha carteira, para quando eu levanto bem. A gente precisa trabalhar, né? Deixa eu só beber uma bola d'água. Fabiana, perdão, viu? Nada, Era para pedir C10. Tá muito. Se alguém não estiver entendendo o que eu estou falando, se a minha fala estiver difícil, ou não estiver ouvindo, pede que eu me dormir na fita. Eu sou do grito da fita. A fita também vai ficar naquele grito da fita. Eu estou gostando. Viu, Fabiana? Quando você falou em rede social, essa questão, né? Já abriu a bexiga, a questão lá do apelo. Eu lembrei de uma história de um aluno meu lá de Maru, que ele conheceu uma menina, né? E eles estavam namorando na rede social. E aí marcaram encontro. Ele foi. Não tinha tempo, ele querendo marcar esse encontro presencial. Quando chegou a menina na festa, né? Toda linda. E aí foram dormir para essa noite. E aí de manhã, quando ele está deitado, ele já sabe com ele, sem nada daqui mais, sem cabelo, sem leite, sem... Ele olhou e ficou triste, disfarçou. E essa frustração dele virou depressão, porque ele chegou em casa dizendo pro pai dele que essa menina não existia. Por quê? Querendo alcançar uma beleza que não era dela, né? Achando que isso aí é meio de conquista, né? De alguém chegar e achar que é comparar com o povo de comparação, de ser mais bonito, de ser melhor, e adoecer uma mais. Porque aquela menina que ele estava
apaixonado, de olho azul, de cabelos longos. Não existe. Isso que é calma. O Deus desmontou. E aí uma alma de engano. Não é verdade? E isso acontece muito. E o que ela disse, às vezes, vou falar das meninas, querem atingir uma beleza que não tem, acaba tendo depressão. Porque ela olha uma pessoa até com referência de linda, né, família? E ela começa a querer parecer. E ali tudo é fantasia, gente. E aí não consegue. Aproveitando o ensejo da fala dela, isso é geral. A intenção das redes sociais é essa manipulação mesmo. Não é você querer alcançar trabalhando, estudando. É querer alcançar maquiando. É querer alcançar, dizer assim, não. Ela tá magra que levou 1 ano, 2 anos fazendo o processo de emagrecimento. Mas ensina-se que 1 mês, 2 meses eu posso ficar com o corpo dela, que ela tem 2 anos trabalhando para ter. Aí vamos ficar com fome, vamos ficar sem comer, vamos viver, fazer dieta da lua, do sol, das estrelas, do universo inteiro e realmente emagrece. Desculpa. E realmente emagrece, mas emagrece doente. Aí vem as doenças psicológicas, a anorexia, a bulimia, elas são instaladas, transtornos mentais instalados por comparação. O corpo perfeito, a vida perfeita, e sempre é chamado de transtorno disfórmico, que é o transtorno de que as pessoas se olham no espelho e se enxergam gigantes, imensas, e estão desviando. E está aqui, ela está se enxergando no espelho, uma pessoa gorda e ela está com anorexia. Está há muitos dias sem se alimentar, sua filha lutando para que essa pessoa fique viva. E os ossos dela estão de fora. De fora, o corpo, então ela não come, porque ela pode, ela deixa gordo. A mesma coisa que tem bulimia. Bulimia, a pessoa tem a pessoa alimentar, a pessoa come, depois volta fora. E aí estômago, esôfago, faro, tudo estraga. Porque a pessoa está comendo compulsivamente, mas depois ela lembra que aquilo ali que ela comeu vai engordar ela vai bota para fora. Força o corpo. Então é um estrago total. E essa doença, esse transtorno começa aqui. Porque no espelho ela não está se vendo como o corpo dela é, como a vida dela é. Estamos citando mais um transtorno que existe entre os jovens, principalmente entre as mulheres, que é a comparação do corpo perfeito, do corpo idealizado, que as redes Não, é pior. sociais, O meu pé não aguenta mais. já está se voltando as imagens esqueléticas das mulheres, corpos esqueléticos, e aí vão sendo postos, aí a pessoa olha o corpo de uma modelo muito magra, que é aquele corpo que o transtorno se instala ali. Porque vai assistindo um vídeo, vai assistindo um outro, vai vendo uma modelo, vai vendo uma artista aí, ou aquele vestido lindo, perfeito, número P, tem que caber em mim, então eu tenho que emagrecer. E a doença se instala. É só com jovens? Não. É com várias faixas de idade. Mas eu digo jovens, principalmente escassos, porque é onde a gente coloca os parâmetros dentro dos estudos mundiais. Dentro da juventude que acontece. A falta de uma boa alimentação, de uma alimentação equilibrada, saudável, pode causar alguma coisa nesse sentido também? A deficiência de algum tipo de vitamina? Não. Nesse sentido, da anorexia e da bulimia, é questão mesmo Não é de da- imagem não, corporal. Obsessão. É obsessão pelo corpo perfeito. Eu entendi que não essa existe. parte. Mas essa questão de alimentação, aí só exames específicos para saber sobre nutrientes, sobre as vitaminas que estão faltando. E tem exames específicos. Porque eu conheço uma pessoa que praticamente ela só come farinha, pirão. Ela não gosta de feijão, não gosta de arroz. Aí pode-se Raramente. ter Tu uma entendeu? ideia de acompanhar, porque essa pessoa pode ser E seletiva ela, alimentar. e ultimamente ela anda muito triste. Ela pode ter seletiva, ela pode ser selecionar o que comer. O cor, o sabor. Quem tem muito desse seletivo alimentar é crianças autistas. Tem crianças autistas que elas selecionam o que comer. Não só com os olhos, como com os
sabor. E texturas, Elas, né? Texturas, elas rejeitam. Então, a maioria das vezes, essa seletividade alimentar é para crianças autistas. E essa alimentação da qual ela está falando, ela é cobre e fósforo e potássio, que é essencial para a manutenção do cérebro. É isso que eu quero saber, que eu quero entender. O fósforo e o potássio, o cérebro ele não vai ter a respiração mais perfeita que ele precisa. Essa pessoa Serotonina, precisa né? passar pelo médico, dessa deficiência. Ela precisa passar pelo médico, porque provavelmente aí o médico vai tentar entender porque ela não quer comer esses outros alimentos e vai fazer os exames específicos para ver o que é que ela está com deficiência e está causando essa má alimentação, que pode trazer doenças e doenças severas. Porque comer só farinha, Pirão. não é alimento. Com certeza não vai sustentar essa pessoa em nada. Então aí tem que ver, aí é médico, aí é exclusivamente clínico. Então vou deixar para ensinar vocês sobre os sintomas de depressão. Nós estamos aqui para aprender quais são os sintomas, termos atenção conosco e com quem convive com a gente. Pode. E foi uma dor enorme. E aí eu comecei a adoecer psicologicamente, né, em casa. Não queria saber de danças comemorativas, porque todas as danças, por exemplo, Natal, tudo se relatava a ela. Fiquei um bom tempo sem passar pela porta, pela rua da casa dele. Porque aquela dor, ver, bravo, porque todos os dias eu encontrava com ela. E aí eu senti que eu estava adoecendo, porque eu disse assim, existem as dores que a gente sabe que a gente nasce e a gente sabe que a gente morre. Só que a gente precisa selecionar a dor e saber onde guardar ela. E aí chegou um ponto que eu já estava mesmo, já estava ruim, até no trabalho, não conseguia nem me concentrar. E aquela angústia, por coincidência, eu passei a trabalhar do lado da casa de minha avó, não sei se foi obra de Deus, porque acredito que Deus tenha preparado assim, não, você precisa lidar com isso, porque se você não vai lá na frente, continua levando isso, não vai te fazer bem. E assim, ó, gente, chegou um ponto que eu acho que eu senti que eu precisava de ajuda. E é a melhor coisa que se faz. Quando a gente não sabe lidar com a dor, procure ajuda. Eu, graças a Deus, hoje, aprendi a lidar. Eu vou sentir falta dela todos os dias. As datas comemorativas não existem, mas existem outras pessoas que eu também preciso compartilhar o amor, aquele momento, pessoas que estão aqui, entendeu? Então, assim, ela não está porque o tempo dela encerrou. Mas a lembrança, o amor, eu vou ter sempre. Então, assim, ó, quem tiver essas dores, que vê que não tem como resolver sozinho, procure, porque é muito ruim. Se isso fosse levar para mais tempo, é pior. A questão do sono, eu tive esse problema realmente com o sono. Eu não dormia durante a noite. Eu via até 3, 4 horas da manhã. E o sono do dia não substitui o sono da noite. Eu ficava péssima em relação a isso. Quem tiver esse sintoma, gente, procure ajuda. Não é vergonha. É melhor procurar o quanto antes do que guardar mais e uma coisa maior. E aproveitando o ensejo de Aline, da fala dela, ela percebeu que já estava fora do normal. Então ela ainda teve tempo dessa percepção. E tem pessoas que entram em estado de depressão porque ela não tem tempo dessa percepção. A atenção dela é de que ela está bem, de que aquilo ali, aquela rotina dela, o que ela está vivendo ali está normal. E não tem outro para às vezes dar um alerta e dizer, vamos sair, vamos fazer alguma outra atividade, viver algum outro momento e ter uma visão. Você está precisando de ajuda, você precisa procurar um especialista. Eu vou com você, eu te acompanho. Nós vamos ao atendimento do psicólogo. Aí o psicólogo, se o psicólogo vê a necessidade, ele vai para o psiquiatra, porque há estágios que precisa de medicação. Você não vai me dar medicação, porque quem toma medicação é louco, é estado, psicólogo, está extremo. Não pensem dessa forma. E médico e psiquiatra, ele não é para lidar só com as pessoas que estão sentadas aqui. Pelo contrário, todos nós, em algum momento, vamos necessitar. Ou não. Mas se você não necessitar, mas se você tem acessibilidade, quando você vê o outro precisando, você não traga mais preconceito a essa situação. Mas o auxílio dizendo não, você precisa de ajuda.
mais embora.